neste momento. Yes, good afternoon. Já. Pode, Anne, por favor. Ah, que delícia. Boa tarde, né? Assim como a Sandra já colocou e a Marisa, eu sou psicóloga clínica, atuei em escola, né? Psicóloga escolar, e aí fui para o meu mestrado em educação. A minha dissertação, a temática é a afetividade na relação professor e aluno, com repertório teórico de Vallon, Freire e Jung. Então, eu peguei esses três teóricos, né, e fiz ali uma conversa, né, e impressionante como eles conseguem conversar, né. Então, a Marisa Catapreta foi minha co-orientadora na minha dissertação de mestrado, então vejam, né, que delícia, né, estava bem cuidada, né, digamos assim. Então, eu sou psicóloga, eu me formei em 2007, né? Estou com a Marisa Catapreta desde 2005, enfim, em grupos de estudos, fiz todos os grupos de estudo, continuo em grupo de estudos com a Marisa Catapreta, faço supervisão com a Marisa Catapreta, então já estamos aí há um tempo, né? Não vamos fazer conta, né? Mas já tem um tempo já. Não vale a pena. Então, eu vou começar minha apresentação, aí eu acho que eu vou contando para vocês como foi que eu cheguei, né, na área da educação, dos desafios, né, que a gente encontra na área da educação e da relevância do papel, né, do psicólogo escolar dentro da instituição, no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento dos adolescentes. E também eu quero trazer uma contribuição da nossa atuação, pessoal, do psicólogo escolar na formação de professores. Se vocês tiveram psicólogos, né, nas instituições de ensino, onde vocês estudaram, não sei qual é a imagem que vocês têm do psicólogo escolar. Eu confesso que a minha, quando eu atuava, quando eu era aluna, era aquela psicóloga que conversava com o aluno problemático, entrava uma vez na sala, um pouco para trazer algumas questões, até para dar bronca e tudo mais, ou atendimento, ou somente atendimento aos pais, ou aquela questão de encaminhamentos. Eu acho que é importante a gente desconstruir essa ideia do psicólogo escolar. A nossa atuação ela é muito maior, ela é fundamental, né, dentro de uma instituição escolar, é muito intensa a atuação. Chão de escola é assim, é impressionante, é uma delícia, assim, é apaixonante, mas chão de escola é chão de escola. Assim, aparece tudo ao mesmo tempo, são 3, 4 questões ao mesmo tempo, mas a gente vai dar conta e a gente, enfim, a gente vai se desdobrando, sempre atuando de uma maneira consciente. Eu acho que é isso também que eu quero aqui destacar bastante para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar, eu acredito que todo mundo consegue, né? Estão vendo? Tá bom. Então, tá. Estamos. Então, tá. Então, vamos lá, né, pessoal? Como eu falei para vocês, né, eu comecei na clínica, fiz, enfim, fiz pós em psicologia hospitalar, fiz em psicologia do esporte, né, mas eu acabei caindo aí na área da educação, que é apaixonante. Então, hoje, que eu achei importante trazer para vocês, obviamente, né, é a questão do desenvolvimento infantil, né, dentro da instituição escolar. Então, a nossa atuação dentro da instituição escolar, quais são os nossos recursos, né, para atender os nossos alunos, para atender os adolescentes, né, para contemplar aí os adolescentes. Eu já vou destacando, pessoal, que a atuação do psicólogo escolar, digamos assim, de maneira prioritária, é em projetos preventivos. Tá? Por isso que eu acho que é importante a gente já ir desconstruindo a ideia de que o psicólogo fica ali, né, na salinha dele, atendendo o aluno problemático, né, como se a gente tivesse, enfim, bola de cristal, né, ou pó de plim-plim-plim, né, que o aluno tem ali o problemático, né, que é visto como problemático, né, e a gente já consegue entender que não é isso, e manda lá para a sala do psicólogo, né, e o psicólogo tem que resolver. Então, não. A nossa atuação, sim, a gente acompanha os alunos, nós acolhemos, né? Nós atendemos dentro de uma perspectiva institucional, não clínica, tá? Nós estamos atuando em instituição, não é atendimento clínico, mas a nossa maior atuação é em projetos preventivos, é dentro da sala de aula, tá? E é em projetos preventivos, ou seja, nós estamos buscando prevenir as coisas, né? E não
necessariamente remediar. Não que isso não aconteça quando nós estamos dentro de uma instituição escolar, que pipoca as coisas, né? E trazer também a questão da importância, né? Eu sou psicóloga junguiana, né? Tenho essa formação aí com a Marisa Catapreta, né? Eu tive, assim, eu acho que a gente tem a alma, vocês, né? Como eu falei no início, né? Vocês podem levantar, assim, a mãozinha, sabe? Agradecer, enfim, do jeito que vocês quiserem, terem como professoras Marisa Catapreta e Sandra Tarriconi. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tive a Marisa durante todo o meu percurso, sou muito grata a isso. E tive também, quando eu trabalhava em instituição escolar, como coordenadora geral, a professora Elizabeth Tavares, que é a nossa coordenadora da Unimes EAD, né? Eu sou professora da Unimes EAD, sou professora nas disciplinas de pedagogia e educação especial, então, e ela era minha coordenadora nessa instituição de ensino. E a professora Elizabeth, ela batia muito na tecla de que o psicólogo tinha que formar professor, porque sim, né, é uma atribuição do psicólogo escolar a formação de professores. Já adianto que existem algumas instituições onde isso não será tão fácil, tá? E também não é tão fácil chegar aí nesse lugar de formação de professores, mas nós precisamos lutar por esse lugar, tá? E a gente consegue. Por vezes, a atuação do psicólogo, exatamente como eu disse, fica ali numa perspectiva antiga, tradicional, né, de um distanciamento do corpo docente. Não, muito pelo contrário. E o Jung vai trazer isso, por isso que eu vou trazer aqui a relevância do Jung, né, a contribuição da psicologia analítica na área da educação, tá bom? Então, nessa nossa aula, aqui nesse bate-papo, né, nessa palestra, enfim, nesse sábado chuvoso, mas que delícia que estamos juntos, né, eu vou falar sobre a questão dos alunos, né, contemplando aí os projetos, a nossa atuação com os pais, tá bom, pessoal? E exatamente a nossa atuação na formação de professores. Então, o que o Jung ele vai trazer, né? O Jung, a obra dele, né, ele trabalhou, ele atuou com o público adulto, né? Não necessariamente ele traz a questão da infância, tá bom? Mas o que o Jung ele vai trazer? Nós temos teóricos, né, que, enfim, se dedicaram a toda essa questão, né? Mas o Jung, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer que a criança, ela começa a se desenvolver, né? Ela começa a desenvolver a consciência dela a partir do inconsciente, ou seja, ela é inconsciente, ela vai desenvolvendo a consciência dela, tá bom? Então, nós observamos ali na infância os aspectos psíquicos, mas é importante a gente entender que ela está em desenvolvimento do ego e em desenvolvimento da personalidade, tá? Ela ainda está em formação. E o que isso é importante, então, para a gente, quando a gente vai falar da psicologia escolar? A criança, ela capta o meio, né? Ela é afetada pelo inconsciente dos pais, tá? E pela esfera afetiva da onde ela está, ou seja, dentro da instituição escolar. O quanto isso é relevante quando a gente vai falar dos pais? Não é incomum, por vezes, quando você está dentro de uma instituição, né, de ensino escolar, você vê alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamentos das crianças, né, e quando você vai olhar, vai tentar buscar, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo dentro da instituição, porque dentro da instituição está tudo certo, enfim. Às vezes as crianças ficam um pouquinho mais quietinhas, ou por vezes ficam um pouco mais agressivas, enfim, choram, ficam mais sensíveis. Quando a gente vai atender os pais, e destaco aqui sempre, pessoal, sempre, com muito cuidado e com muito afeto no atendimento aos pais. Existe uma questão dentro de escola que quando você vai falar com os pais, e as pessoas talvez não, a gente às vezes não se dá conta, e aí eu acho que a nossa atuação como psicólogo escolar, sempre lembrar os professores, a coordenação, que quando a gente vai falar com o pai ou com o responsável, nós estamos falando do aluno, tá? Mas nós estamos falando do filho daquele pai e daquela mãe. Nós estamos falando da criança daquele responsável. Então, sempre com muito cuidado, né? A gente sabe que tem alguns atendimentos que são mais difíceis, e enfim, mas nós somos os psicólogos, vocês serão os que, enfim, tiverem o desejo, né, e se identificarem, vocês são os psicólogos, né? Então, a gente tem que trabalhar de maneira assertiva em determinados momentos, mas com muito cuidado, com muito afeto, porque, vejam, não é fácil, né? Você ser chamado numa escola para ter uma psicóloga, um coordenador e um professor para falar do seu filho, para trazer questões do filho, que podem ser questões super saudáveis, positivas, mas podem ser questões um pouquinho mais difíceis,
né? Então, vejam, se coloquem no lugar dos pais, tá bom, pessoal? Então, sempre com muito cuidado. E relembrem a equipe, tá? Eu sempre relembrava a equipe, falava, pessoal, vamos devagar, a gente sabe que é difícil, mas cuidado, né? A gente está falando com o pai e com a mãe dessa criança, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso e no atendimento aos pais a gente está atento exatamente o que é que pode estar acontecendo na sistemática familiar, se necessário realizar os encaminhamentos, né? Ter um cuidado ali com os pais. E falando sobre os pais também, eu queria dar uma dica, assim. Tomem cuidado quando se vocês estiverem em escola, porque o que acontece? Os pais, eles vinculam com a psicóloga escolar, né? E aí eles podem entender que a psicóloga escolar é a psicóloga clínica deles. E aí eles marcam atendimento toda semana. Só que se o pai e a mãe marcar atendimento com um psicólogo escolar toda semana, ele nunca vai procurar um psicólogo, porque ele vai chegar lá no psicólogo, né, da escola, ele vai trazer todas as demandas dele, e ele não vai buscar o atendimento da clínica, que é diferente, né? Então, também esse cuidado, né, pessoal, assim, não precisa, não vou atender, não, vamos marcar para daqui um mês, vamos aguardar um pouquinho mais, né, não precisa ser toda semana o atendimento, fiquem atentos a isso, porque não é incomum, né, o responsável vincular com o psicólogo da escola e ele entender que o psicólogo da escola é o psicólogo clínico dele. E aí a gente não está contribuindo. Na verdade, nós estamos desfavorecendo tanto a criança, o estudante, quanto aquele pai e aquela mãe, que por vezes podem sim precisar de um encaminhamento que é saudável. Eu sempre falei que criança e adolescente ser encaminhado para processo de psicoterapia é presente, né? Porque imagina que delícia fazer terapia na infância e na adolescência, né? Uma dádiva. E outra coisa também que eu acho que é importante é exatamente essa questão da esfera afetiva, né? Então, vamos entender que a criança, ela está na escola e a maior parte do tempo ela está, dizendo mais, né, com a criança, mas mesmo o adolescente, com os professores. E aí, por isso que Jung vai trazer a relevância da formação dos professores, né? Porque a gente fala muito da criança, né, ao desenvolvimento da criança, cognitivo, motor, afetivo, enfim, né, Vygotsky, Piaget, Vallon, cada um vai ali pela sua linha, né, mas e a questão do professor que está ali, né, com o aluno a todo momento? O professor, ele tem uma representatividade muito grande na vida do aluno. Lembrem vocês dos professores, né? Eu lembro direitinho. Inclusive, eu lembro daqueles que me afetaram de maneira negativa. Porque, tá vendo? Não tem como, né? A gente lembra daqueles. Então, o quanto eles afetaram a nossa vida, né? E, então, o quanto é importante a formação com os professores, tá bom, pessoal? Eu acho que, assim, relembrem vocês, né? O quanto foi importante, o quanto uma palavra de acolhimento e de incentivo foi importante de um professor e, por vezes, uma expressão facial de desvalia tocou você num nível que te mobilizou muito na sua vida, né? Então, é importante a gente ter essa percepção. E aí, exatamente, o Jung ele vai falar da importância, tá bom? Da educação do próprio professor, dessa clareza dos pontos de vistas, né? E falhas, porque, né? Todos temos. Então, o quanto é importante a gente ir trabalhando exatamente na formação de professores esta questão, né? Dessa oportunidade de um autoconhecimento, né? De um entendimento. E o Jung, ele vai trazer, olha, o professor, ele precisa ser uma personalidade sadia, né? Para aquele aluno, veja, é muita responsabilidade, né? Trabalhar com criança e adolescente. Então, é necessário essa conscientização, né? E ele vai falar exatamente, né? Que o exemplo é o melhor método de... Tá? Eu vou trazer aqui uma citação, ok? Para dar uma contextualizada para vocês. Vou pedir aqui, vou puxar aqui, pronto. Então, o que ele vai trazer, gente? Olha o que o Jung vai falar. Em um seminário para educadores, olha só o quanto ele já tinha essa perspectiva, né? Ele traz, né? É preciso que ele mesmo, o professor, seja uma pessoa correta e sadia. O bom exemplo é o melhor método de ensino. Por mais perfeito que seja o método, de nada adiantará se a pessoa que o executa não se encontra acima dele em virtude de valor de sua personalidade. Então, ele já traz aqui, né, exatamente essa questão do método, né? Não adianta você ter o melhor método, né? O método mais, enfim, moderno, e, enfim, aquele que está bombando e tudo mais. Se você não tiver uma personalidade sadia, para o Jung, não adiantará de nada. Caso seria diferente se
o importante fosse apenas meter matérias de ensino metodicamente na cabeça das crianças, o que nós sabemos também que não é nada saudável e valioso, né? A ideia, né, de esse ensino conteudista. Isso representaria, no máximo, a metade da importância da escola. A outra metade é a verdadeira educação psíquica, que só pode ser transmitida pelo professor, né? Pela personalidade do professor. Então, ele vai trazer aqui exatamente a relevância, né, da atuação do professor, do quanto é importante nós trabalharmos essa questão dos professores, né, com os professores, né? Que ele seja uma pessoa humana, obviamente, né? Mas que seja correta e sadia. E aí, ele traz aqui, só para contextualizar para vocês também, pessoal, que eu achei importante, né, porque aí a gente traz aqui a teoria propriamente dita, né, ele fala, né, os conhecimentos analíticos destinam-se principalmente, né, analíticos, né, da psicologia analítica, à formação da atitude do próprio educador, pois é notório que as crianças têm um instinto seguro para perceber as incapacidades pessoais do educador. E quem trabalha com criança, ou quem tem criança e adolescente, né, não tem como, né? É empírico isso, né? Elas descobrem se algo é verdadeiro ou fingido, muito mais do que estamos dispostos a admitir. Em vista disso, a atitude mais aconselhável é que o educador tenha a maior clareza possível a respeito de seus pontos de vista e, principalmente, a respeito de suas próprias falhas. Então, o Jung vai trazer esta questão, né? Enfim, num seminário para educadores, ele está trazendo isso, tá bom, pessoal? Então, é importante exatamente essa questão, né? Por quê? Porque a criança, lembrando lá, né, que o Jung vai colocar, que a criança, ela está em formação do ego, em formação da personalidade, ela capta. E aí eu vou trazer aqui uma imagem, né, que diz muito, né? Não é incomum, por vezes, a gente estar numa escola, dentro de uma sala de aula, né, e o professor pedir calma berrando, né? Ou pedir silêncio gritando. Então, vejam, olha a incoerência, né? A criança, ela capta essa questão, não é mesmo? Então, se eu estou nervosa, né, tomada, extremamente tocada, e eu grito calma, a criança, ela vai perceber. E é muito interessante, porque quanto mais alto o professor fala, mais alto o aluno vai falar. E não se esqueçam, vocês que um dia estiverem dentro de uma sala de aula como psicólogos escolares, são 30 contra 1 que está ali na frente, tá? Então, se você gritar, não adianta, né? Não, isso não favorece o vínculo, né? Você é o exemplo. O que o Jung está dizendo? Né? Você é o exemplo, o educador é o exemplo, né? Então, você pode aí trabalhar com combinados com os alunos, né? Você pode ficar em silêncio esperando eles, enfim, baixarem um pouquinho o tom de voz, né? A gente pode ir trabalhando essa questão agora. O que é fato é que as crianças vão perceber. Nós percebemos, não é mesmo? Quando nós estamos ali estudando, né? Como, né, a Marisa acabou de qualificar, né, ali, então ela sabe, né? Quer dizer, todos nós somos estudantes, não é mesmo? O Jung vai trazer isso, né? Nós nunca estaremos com a formação completa, né? Freire também fala isso. Então, a gente também não percebe quando a gente está no lugar e a gente fala, opa, peraí, tem uma incoerência. Imagina a criança, né? O quanto ela não capta isso. É que talvez ela não tenha tanta clareza para verbalizar, mas ela capta, né? Essa incoerência. Outra questão também, que eu gosto bastante, que eu acho que é para ilustrar, eu adoro essa tirinha. Eu vou só subir aqui um pouquinho, pessoal, não sei o quanto está claro para vocês, essa tirinha. Mas é uma tirinha do Chico Bento, né? E aí ele diz assim, olha, ele está falando da professora, né? Redação, afessora. Aí ele diz assim, a afessora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A afessora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A afessora fica escrevinhando na lousa o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A professora dá bronca na gente e manda não bronquear os outros. Essa é maravilhosa. Eu acho que a professora não quer ninguém fazendo o que ela faz. Então, aqui, né, o Chico Bento, né, na sua inocência, olha só, né, maravilhosa, né, a tirinha. Porque é isso, né, as crianças, elas percebem exatamente isso. Mas, espera aí, a professora briga comigo, e aí, quando eu estou num conflito, que é inerente, tá, gente? Chama escola é assim. As crianças vão conflituar, Thelma vinha falar isso, Roseli Saião fala isso, não tem problema, tá? Não existe, vão existir conflitos, isso é inerente, né? A questão é como que se dá esse conflito. Então, a professora briga com a gente, mas quando a gente está ali em conflito com o amiguinho que pegou aquele lápis que eu amo, ela diz que eu não posso brigar com o amiguinho? Como assim? Então, olha o quanto é importante a
o papel da psicologia na formação de professores, trazer isso para os professores, conscientizar os professores dessas questões, né? Para que eles fiquem atentos, não é mesmo? Não é fazer terapia com o professor nem formar eles, mas é trazer essas questões para eles. Então, aqui, né, para a gente ir trazendo exatamente essa importância, a questão do consciente, né, que vocês aí já abordaram em algum momento, né, que são os conteúdos psíquicos, né, que é o ego, ou seja, os conteúdos que eu conheço, né, que eu tenho consciência. Eu coloquei tanto do professor quanto do psicólogo escolar, porque é muito importante na nossa atuação, e eu sempre trago isso muito, até na clínica, né, para os estudantes de psicologia, que a gente esteja sempre em processo de psicoterapia e supervisão, tá? Então, é muito importante isso, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande como psicólogo clínico, como psicólogo escolar. Então, assim, nós precisamos estar em processo. Se a gente não valida o nosso processo de terapia, se a gente não valida a nossa supervisão, quer dizer, é quase por que a gente fez psicologia, tá? Por que vocês estão estudando psicologia? É quase como se a gente estivesse desvalidando tudo aquilo que a gente está falando que a gente acha que é o correto. Tá? Então, por isso que eu coloquei dos psicólogos também, tá, pessoal? Então, eu acho que é muito importante, porque nós também temos os nossos conteúdos, e é importante que a gente entre em contato com os nossos conteúdos quando nós, enfim, estivermos atuando, quando vocês estiverem atuando. E aqui, né, o inconsciente pessoal do professor, que é exatamente isso, né? Que é o desconhecido do professor, mas que é atuante, que está ali, né? Então, eu dou bronca no meu aluno, eu dou bronca na sala, eu grito com o aluno, mas quando o aluno grita com o amiguinho, não pode, né? Não tem nem espaço para isso. É uma incoerência muito grande, né? Então, aqui trazendo essas questões. Então, pessoal, eu vou trazer agora a questão dos projetos, tá bom? Que assim que eu tive a oportunidade, né? Então, voltando, eu tive muita sorte, porque muita sorte, assim, muita bênção, porque na instituição que eu trabalhei, eu tive todo o apoio da professora Elizabeth Tavares, que sempre me apoiou dizendo, vai para a formação de professores, vai, você tem que formar professor, tudo bem, às vezes eles vão estranhar, vão fechar meio a cara, mas vai, acolhe, né, seja afetuosa com eles e no final dá certo, que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, tá, pessoal? Da gente formar os professores no sentido de abrir esse espaço, para trazer esses conteúdos, é a atribuição do psicólogo, tá? Então, a gente precisa fazer isso. E aqui eu vou começar com a questão dos projetos. Eu posso dar continuidade, Sandra? Você quer que eu posso ir? Pode, tá ótimo. Então, tá bom. Então, aqui, pessoal, vamos lá, entrando, então, na infância e na adolescência e nos projetos que eu tive a oportunidade, tá bom? Acho que também trazendo aí a minha experiência, né? Então, como eu cheguei, como que o bichinho, né? O mosquitinho da educação, porque é um mosquitinho. Quando vai ver, você está apaixonada, né? E confesso para vocês, na época que eu estudava psicologia, na época que eu era estudante, eu olhava psicologia escolar, até porque a minha referência, né, de vida como aluna era aquela psicóloga que entrava, que tinha uma cara fechada, que não vinculava com os alunos, né? Que quando você ia para a sala da psicóloga, meu Deus do céu, era aquela coisa, né? Nossa Senhora, um mês de castigo, né? Porque a psicóloga chamou na sala. Então, eu entendia, por vezes, que a atuação do psicólogo escolar, ela era... não fazia sentido para mim, né? Era muito opressora, era muito, enfim, isso, opressora, castradora. E aí eu vi que não, aí eu me apaixonei. Então, aqui trazendo sobre o desenvolvimento saudável na infância, né? Então, começando aqui falando da infância, exatamente a importância, né? Do ambiente escolar, ele ser afetuoso e coerente, entendendo que a criança, ela vai captar, né, essa esfera afetuosa, tá? Então, ela vai perceber. Se o professor virar e falar, eu te amo, com voz, ela vai perceber, né? Se o professor virar e falar assim, vamos fazer uma atividade super legal hoje, com essa expressão, ela vai falar, nossa, mas cadê a animação do professor? Esquece, tá? Então, precisa ser um ambiente afetuoso, acolhedor, saudável e coerente, tá bom, pessoal? A gente sabe que as instituições têm as suas mazelas, mas a gente tem que lutar como psicólogo para manter esse ambiente desse jeito. Conscientizar as pessoas que esse ambiente precisa ser afetuoso e coerente. Então, nós utilizamos, obviamente, de recursos lúdicos, né? Quando nós vamos falar da questão das crianças, né? O brincar é muito importante, aí Piaget já traz isso, Vygotsky traz isso também, então é importante aqui a gente falar do brincar, né, a psicologia analítica também contempla,
exatamente essa questão. Eu vou trazer a trajetória, não sei se a Marisa ainda está conosco, né, do projeto da Marisa Carta Preta, que eu tive a honra de participar, que foi da dissertação dela de mestrado, que foi aí que o bichinho da educação me mordeu, então, que foi muito gostoso para trazer a importância do sonho e do sono no desenvolvimento das crianças, junto com a SEDUC. Trabalhei com contos de fadas, né, com histórias infantis nessa instituição de ensino. Existem inúmeros recursos, tá, pessoal? Eu vou destacar aqui o que, até por ter feito grupos de estudo enfim, porque eu me identifico, porque eu gosto, a questão dos contos de fadas, tá? Mas nós temos vários, tudo bem? Das histórias infantis que eu acho que é uma questão extremamente importante, que eu já vou aqui deixar para vocês, chamar a atenção exatamente quando a gente está lidando com criança e com adolescente, a gente precisa ter um envolvimento real. O que acontece? Se a gente entrar numa perspectiva de uma atividade puramente intelectual, no sentido de que eu tenho que entrar dentro da sala de aula e tenho que trabalhar numa perspectiva intelectualizada, não vai fazer muito sentido o nosso trabalho, né? Quando a gente vai lidar com criança, a gente acessa a nossa criança interior, quando a gente vai lidar com adolescente, a gente acessa o nosso adolescente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter um envolvimento real quando nós vamos ali trabalhar com as crianças, sentar no chão, de fato brincar com elas, de fato, tem que ter energia, né? Mas é uma delícia, né? Porque você entra exatamente nessa esfera, e a criança capta isso. A criança capta quando é verdadeiro e quando não é, né? Então, aqui, vou trazer esse projeto, tá bom, pessoal? Esse foi um projeto, então, que eu fiz, né, que, na verdade, quem desenvolveu esse projeto foi a Marisa Carta Preta, na época da dissertação dela de mestrado, e nós tivemos a oportunidade de atuar em algumas escolas, né, um projeto da SEDUC, que tinha exatamente essa ideia, né, então, vou contar para vocês como é que era. A gente ia nas salas, né, tinha toda uma questão burocrática, né, de poder entrar nas salas, e enfim, né, com a autorização da SEDUC, e aí, né, contar minha experiência, eu entrava na sala para trazer exatamente a importância, né, dos alunos do sonhar, né, do dormir, a importância do sono, né, para a nossa atividade física e psíquica, né, para que a gente tenha uma nova mentalidade instalada. Então, o que significava isso, né? A gente reconhecer os aspectos subjetivos, então falar para as crianças e para os adolescentes que o sonho tem um símbolo, né? Que o sonho tem uma representatividade, validar o mundo inconsciente da criança, validar o mundo subjetivo da criança, né? Até por vezes validar o pesadelo da criança, sabe? Porque sim, assustador, não é nada, né? A gente sabe, né? Que não é nada. Então, era essa a ideia, né? E foi aí, porque aí você entra dentro de uma sala de aula de 5º ano, né? Com 40 alunos, aquela agitação, e você fala, né? E os olhinhos brilham. Aí eu falei, bom, foi aí, né? O bichinho mordeu, não vai ter jeito, eu vou para a área da educação, é maravilhoso, amei. Então, esse projeto nós contemplávamos, né? A importância do sono e do sonho, é um projeto encabeçado pela Marisa Carta Preta, né? Eu tive a oportunidade de atuar, né? Aqui a gente falava sobre o perigo das noites de insônia. A gente vive, né, numa sociedade, a Marisa traz muito isso, né? Eu acho que de uma maneira muito clara, a questão de que a gente vive, às vezes, numa sociedade onde é bonito não dormir, né? Ou é bonito perder uma noite de sono porque está estudando, ou perder uma noite de sono porque está trabalhando, né? E o quanto é prejudicial, né? Essa questão. Então, a gente alertava exatamente por esse mundo subjetivo das crianças, né? A oportunidade delas desenharem os seus sonhos, delas escreverem os seus sonhos, né? Não necessariamente passar por um processo de psicoterapia, né, para analisar os sonhos, mas para que elas entrem em contato com esse mundo e que elas valorizem esse mundo. Isso é um trabalho de cunho educativo, de conscientização da importância dos aspectos subjetivos do nosso inconsciente, né? Então, aqui, né, a importância de dormir em horário regular, né, de ter um bom sono, de ver os seus sonhos exatamente como algo que tem importância, né? Mesmo que a gente não compreenda, né? Então foi aí e aí foi uma delícia, foi que eu, né? Foi minha trajetória de entrar aí no mundo da educação. E falando sobre contos de fadas, aqui mais na instituição
particular, né, que eu atuei. Então, trazendo aqui brevemente a questão dos contos de fadas, né, a gente tem diversos autores que trazem a relevância do contos de fadas, eu vou trazer aqui dentro de uma perspectiva da psicologia analítica. Nós sabemos ali, né, que tem uma linguagem universal, né, que tem uma linguagem simbólica. Então, quando você vai trabalhar com contos de fadas, por exemplo, na escola, a criança ela tem a oportunidade de elaborar, mesmo que inconsciente, algumas coisas que ela não está conseguindo lidar sozinha, tá? Então, o contos de fadas ele tem essa oportunidade, né, da criança elaborar essa questão. Além disso, né, a gente vai trabalhar o quê? O lúdico, a criatividade, o inconsciente, né? Tudo aquilo que a gente zela, né, pessoal? A arte, enfim, todo o nosso universo, né, que a gente fica ali, né, batendo, falando, não vamos cair, né, no puro cognitivo, né, no puro, na pura razão, no puro pensamento, não vamos validar, isso é importante, faz parte da gente. Então, tem essa questão. E lembrando também que quando a gente vai trabalhar contos de fadas, é importante que a gente tenha uma intencionalidade. Um aspecto que eu acho que é legal, às vezes, pessoal, é a gente fazer um levantamento das histórias também que as crianças, enfim, estão gostando naquele momento, né? Às vezes as crianças trazem histórias ali, quer dizer, questões modernas, né? A gente também vai se atualizando, né? Porque a gente tem que se atualizar, porque às vezes a gente não sabe o que eles estão assistindo, ou o que eles estão lendo, ou enfim, né? Então, também fazer um levantamento, né? Qual história você quer, qual história a classe mais gosta, enfim, para ir trabalhando com eles, tá bom? Então, eu trouxe aqui duas histórias, né, que eu acho que são mais tranquilas, né, e mais fáceis, né, a gente até, quando eu fazia grupo de estudos com a Marisa, a gente até também trabalhou essa questão, né, das histórias e dos contos, tem a Bela Adormecida, enfim, tem o Lobo Mau, tem João e Maria, no caso, né, dos irmãos Grimm, mas de qualquer maneira eu acho que é importante a gente aqui relevar, né, a importância dos contos de fadas, né, quando a gente vai falar das crianças, porque através dos contos de fadas, a gente trabalha com as crianças a questão do mal, porque o mal está presente, a gente sabe que o mal, ele existe, né, eu acho que tirar a perspectiva do mal dos contos de fadas não é algo saudável para as crianças, o mal, infelizmente, enfim, né, não vamos também ser saudosistas ou qualquer coisa do gênero, nós temos a internet, vamos ser realistas, né? E as crianças cada vez mais têm acesso à internet e a gente sabe como está esse mundo, né? Da internet, quem está atrás daquela tela do computador, quem está atrás daquele celular, né? Com quem que aquela criança está conversando. Então, é o lobo mau, né? É o mal que está aí. Ou enfim, aquela pessoa que se oferece a levar ou atravessar a rua, o mal está aí, então a importância da criança lidar com o mal, né? Com a questão das frustrações, João e Maria tem a questão ali do abandono, né? Que eles são abandonados e vão para uma floresta, né? Numa perspectiva desconhecida. Tem uma questão da expertise, né? Que os contos de fada nos trazem, as saídas, né, do herói, que é o ego ideal, então, essa questão da ética. Então, veja, o Contos de Fadas, ele vai trabalhar de uma maneira simbólica diversas questões que, às vezes, a criança está vivenciando, ela não vai ter tanta tranquilidade para falar o que ela está vivendo, né, exatamente porque ela está em construção, às vezes nem nós adultos conseguimos, né, falar de fato o que está acontecendo, imagina as crianças, né, então os contos de fadas, eu acho que é interessante a gente trabalhar, então eu trabalhava, né, com os alunos, além de outras atividades que eram feitas, essa era uma atividade que eu gostava de trabalhar, entrar, e aí o que eu pedia para as crianças? Né, o que era gostoso, né, depois, prestando atenção no que elas estavam falando e tudo mais, né, qual era a parte que elas gostaram mais, para desenhar, né? Qual foi a parte mais interessante daquele conto de fadas, para que a criança pudesse encenar. Eu acho que a encenação, ela é muito interessante quando a gente vai falar da oportunidade que a criança tem de vivenciar o personagem. Então, é muito legal, porque a criança vive aquele personagem. Então, a criança vive o lobo mau, a criança vive a bruxa, a criança vive, sei lá, a criança vive, enfim, o herói, né? A princesa, o príncipe. Então, é muito gostoso, né? Eu acho que é muito importante essa possibilidade de encenação, além de a gente trabalhar diversas coisas, né? A gente está trabalhando a criatividade, a gente está trabalhando os aspectos motores, a gente está trabalhando lúdico, a gente está trabalhando arte, né? Então, acho que a encenação é muito legal. Por vezes pedir para a criança contar novamente, ela
Então, ela termina a história, também é muito interessante, né? Perguntar qual foi o personagem que você mais gostou, por quê. Então, acho que esse é um caminho, quando a gente vai trabalhar em escola, bem interessante, né? Fazer um levantamento, às vezes, de qual que é a historinha que eles mais gostam, e enfim, e poder trabalhar. Encenação, eu destaco que, assim, eles adoram, né? Tudo bem que depende da tipologia, não vou entrar aqui nisso, mas, de uma maneira geral, eles gostam dessa parte, né? Das fantasias, e enfim. E é legal a gente entrar no mundo, né? Volto a dizer, se você ficar ali na parte intelectual, atitude puramente intelectual, a criança ela vai perceber, né? Então, acho que é importante, né? Então, eu vou encerrando aqui, pessoal, a questão da infância, tá? A questão da importância dos contos de fadas, de você trabalhar em escola. Como que a gente pode fazer para trabalhar em escola? Eu tinha um acordo, eu era psicóloga, eu atuei em algum momento do 3º ano do ensino fundamental 1 ao 3º ano do ensino médio. Então, eu pegava 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Isso foi um período, tá? Mas o meu maior período dentro da instituição escolar era do 5º ano, né? Do 5º ano do ensino fundamental 1 ao 3º ano do ensino médio, tá? Então, eu trabalhei ali exatamente o final da infância, né? O início da adolescência. Como que a gente pode trabalhar em escola? Como que eu busquei? Entrar, depende, lógico, da oportunidade de vocês, pessoal, mas assim, entrar pelo menos uma vez por semana na sala, ou a cada 15 dias, porque tem toda uma questão da atuação dos professores, do planejamento dos professores, mas uma coisa que eu acho muito importante, pessoal, assegurar a entrada de vocês, com data e hora marcada, tá? Não é assim, a psicóloga entra quando o professor faltou, vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos, vai acontecer, porque nenhuma, né, instituição tem mazela e tem bozela, né? Então, não vai ter jeito. Mas acho que é importante a gente assegurar, porque a gente firma o nosso trabalho. Não, peraí, eu tenho um compromisso no 5º X, às 10 horas da manhã, entendeu? No dia 16. É um compromisso que você firma com a sala, é um compromisso que a sala firma com você e que a instituição firma com você. Então, isso é muito importante porque a gente assegura o nosso espaço, tá? Então, apresentem o projeto, escrevam o projeto, apresentem o projeto, expliquem o cronograma. É chato às vezes, porque é meio metodologia, mas precisa. Então, fala, eu quero entrar uma vez, eu quero entrar a cada 15 dias na sala, eu vou trabalhar com tal projeto, vou trabalhar com tal recurso. Justifica o porquê que é importante trabalhar dessa forma, tá? Mas é muito importante, a gente precisa segurar nosso espaço dentro da instituição escolar, né? Porque, bom, a maioria são docentes, né? Então, normalmente, somos poucos dentro da instituição escolar. E a gente fala do quanto é importante a nossa atuação, a gente valoriza a nossa profissão e a nossa atuação. Então, era dessa forma que eu trabalhava, tanto com criança, trazendo aqui mais uma parte metodológica, o quanto eu trabalhava com criança e com adolescentes em instituição escolar, tá? Apresentar projeto, montar cronograma, dia e hora, uma vez por semana ou a cada 15 dias, evitando esse substituição, evitando esse entra na sala quando o professor falta, caótico, confunde a nossa atuação, né? A nossa atuação não é essa, a gente tem uma atuação muito séria, né? A gente estuda tanto, não é mesmo, pessoal? Então, para falar aqui, agora, eu vou entrar na adolescência, vou perguntar só para a Sandra se eu posso ir, se tem alguma coisa. Pode sim, Anne, pode ir, e aí a gente deixa para o final as perguntas, a discussão, tá ótimo, pode ir, então, tá ótimo. Que eu estou aqui, não estou vendo o bate-papo. Então, vamos lá. Falando sobre a adolescência, então, agora, pessoal, entendendo que a adolescência é o último estágio para a vida adulta, então, olha o quanto é importante quando a gente vai trabalhar com adolescente, a gente tem às vezes tem uma fala, né, do adolescente numa perspectiva de aborrecente, ou já está grande, é muito interessante. Até o 9º ano é uma criança, entrou no ensino médio, não, já está no ensino médio, agora se vira, né, como se de um ano para o outro a criança, né, o adolescente estivesse extremamente maduro, é normal, às vezes, os pais se ausentarem da escola, então, enquanto na infância o pai está lá todo dia, na porta, chamando o psicólogo, na adolescência, para achar o pai, às vezes nossa senhora, você tem que ficar ali na unha para conseguir achar o pai, né? Então, é muito interessante, né, como muda.
mas é importante, né? É o último estágio para a vida adulta, é um momento de muita energia psíquica, é um momento de muita energia vital, até para transpor, né, esse momento. Quem quiser aí lembrar da adolescência, né, o quanto a gente conseguia fazer tanta coisa no mesmo dia. Quando você trabalha com adolescente, você fica pasma, como é que eles conseguem fazer tanta coisa num único dia. Então, é um momento de questionamentos, né, de indagações, de muitas opiniões. Então, eles vivem esse momento, né, de muitos questionamentos. Eles indagam muito tudo, né? Eles vão buscando ter a sua opinião, porque eles estão, sim, na busca, né, pela identidade deles, e eles têm essa questão de uma autoafirmação. Então, acho que quando a gente entende que a adolescência é o último estágio para a vida adulta, a gente percebe o quanto é importante a gente olhar para a adolescência, né? Porque acabou a adolescência, é a vida adulta, né? E nós sabemos como que é a vida adulta, né? Então, o quanto é importante a gente preparar os adolescentes para a vida adulta. Então, aqui, né, uma característica muito interessante dos adolescentes é que, assim, por mais que às vezes eles pareçam um pouco, né, que tem essa fala, né, enfim, essa quase maldição, né, de que são adolescentes, quando você convive mesmo, mais próximo, quando você vincula, quando você está disposto a escutá-los e tudo mais, a gente observa que, assim, existe um otimismo, né? Eles realmente acreditam que eles podem mudar o mundo, né? Então é muito gostoso, porque você se alimenta disso, né? Eles entendem que eles podem mudar o mundo e por vezes até com soluções fáceis, né? Assim, não, gente. É simples, né? É fácil escutar um adolescente falando isso. Ah, gente, é simples, é só a gente fazer isso, isso, isso. Você fala, tudo bem. Não é tão simples assim, mas tudo bem. Então, é muito gostoso, né? Porque eles, de fato, vejam, eles estão numa fase onde eles são extremamente idealistas, né? Então, esse mundo do ideal, esse mundo dos valores para eles é muito forte. Então, é importante a gente saber isso e validar isso, né? Porque é uma fase muito, muito interessante. A gente sabe também que as relações parentais, elas vão se tornando menos importantes, então é comum, por vezes, quando vocês estiverem tanto na clínica quanto na escola, os pais virem um pouco, puxa vida, ele não me fala mais nada, caramba, eu não sei mais nada sobre ele está distante de mim. Sim, eles precisam se distanciar da vida dos pais para eles poderem ir para o mundo, é saudável esse distanciamento, né? Senão eles não vão conseguir ir para o social, senão eles não vão conseguir ir para o coletivo. Então, é normal esse distanciamento, né? Eles vão querer trocar com os melhores amigos, vejam, eles não vão querer contar para os pais, né? Isso não quer dizer que eles não gostam mais dos pais, é que só eles querem contar para os amigos. Tem algumas questões aqui que eu acho que são bem importantes, né? Então, eles têm algumas preocupações. Assim como a criança, às vezes, não vai ter muita clareza, pessoal, de dizer o que de fato está acontecendo com ela, e às vezes é exatamente através da nossa observação dentro da instituição escolar, aquela criança que está um pouco mais quieta, aquela criança que talvez esteja um pouco mais agitada, o quanto é importante a gente chegar nessa criança e perguntar para ela, porque por vezes é isso que ela está querendo, é isso que ela está querendo. Ela quer que alguém chegue e pergunte para ela o que está acontecendo, né? Ela não quer falar, ela quer que alguém acolha. Então, por isso que é importante também falar isso para os professores, né? Viu? Chega e pergunta. Não fica achando que não é nada, né? Ou que não é a minha atribuição como professor. Não, é também. É também, se por acaso o aluno está passando por alguma questão pessoal que pode interferir na vida dele, a gente precisa buscar fazer algo. O adolescente, ele traz preocupações como o futuro, eles têm preocupações, né? Com as amizades, então é importante para o adolescente esse sentimento de pertencimento, né? O amor, aí a gente vai trazer exatamente, né, o primeiro grande amor, Romeu e Julieta, que tem esse momento, né, que eu acho que é muito interessante. Então, para eles, essa questão até, enfim, que envolve, né, eu gosto ou não gosto, como é que eu faço? Mas ela não gosta de mim, mas ele não gosta de mim. É isso, né? O amor e ódio em 3 horas, né? Por isso que é intensa a energia psíquica. E é assim mesmo. É gostoso, né? Precisa gostar. Eles têm preocupação com o emprego, propriamente dito, e com a questão das profissões e a escolha profissional, tá, pessoal? Acho que são questões... E aí, por que eu fiz essa relação com a infância? Às vezes a gente acha que, da mesma forma que a criança, a gente precisa chegar para a criança e perguntar o que está acontecendo, às vezes os adolescentes podem fingir que não está acontecendo nada, mas se aproxima como psicólogo escolar. Pergunta como estão as coisas. Abra espaço, abra vínculo, porque por vezes
é isso, né? Eles passam a ideia de que não estão nem aí com nada, mas internamente eles estão extremamente angustiados, com sensação de abandono dos pais, pressionados, enfim. Então, é importante sempre o vínculo com as crianças e com os adolescentes, tá bom? Então, como que a gente pode, então, esse vínculo, né? A gente vai respeitar esse momento deles. Os adolescentes, eles têm enquanto por vezes, quando você vai dentro de uma instituição escolar, demorar 10, 15 minutos, enfim, ali atendendo uma criança, né, e tudo mais, mediando um possível conflito, 20 minutos, o adolescente, você passa 1 hora com ele, porque ele vai ter um repertório, ele vai contra-argumentar, e é assim mesmo, né? Não pode achar que isso é algo fora do comum, não, é exatamente assim que eles funcionam, né? Então, o respeito, validar as emoções, validar as opiniões, não é mesmo? Compreender esse momento, né? Se aproximar desse adolescente, entrar no mundo do adolescente, que ele escuta, qual é o jogo que ele gosta, mas de fato, sabe? De fato mesmo se aproximar, não é se aproximar com... Não, de fato, peraí, eu preciso entender do que eles gostam, né? O que eles estão escutando. Por vezes você pode não gostar da música, né? Mas, enfim, eu acho que é importante. Essa escuta atenta, né? E como que a gente pode atuar? Aqui nós temos a questão do mito, né? Que nós temos o mito do herói. Então, na psicologia analítica nós vamos ver, né? A Paula Guimarães, que foi a minha banca de mestrado, professora da PUC, amiga da Marisa Catapreta, foi minha banca convidada, né, na minha dissertação de mestrado. Ela trouxe essa contribuição exatamente para a minha dissertação de mestrado, quando ela trouxe a questão da adolescência e dos mitos, né? Então, que é o mito do herói, né? Então, aí Joseph Campbell também traz exatamente a jornada do herói, né? O poder do mito, enfim. Então, acho que tem aí algumas questões, deixa aí para orientação para vocês, quando vocês quiserem se apropriar, tá bom? Mas eu acho que é muito importante, sim, a gente entrar nesse universo, né? Por que a adolescência, né, e o mito do herói? O mito do herói é onde o protagonista precisa se desprender das amarras do inconsciente para adquirir cada vez mais consciência de si. Então, lembra que a gente estava falando, né, que eles vão buscar autoafirmação, buscar saber quem eles são, se distanciarem, né, das relações parentais, tá aqui, né? Consciência de si, né, próprio, das suas fraquezas e potencialidades. É um momento onde eles entram em contato com isso, para carregar consigo a possibilidade do desenvolvimento da individualidade, né, e a busca dessa distinção entre o que é o coletivo e o que é ele, tá? Então, eu acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade de trabalhar, e a gente vai trabalhar como com o mito, né? A gente pode trabalhar o mito, propriamente dito, tá? Então, aí eu tinha a oportunidade, por vezes, de, digamos assim, me aliar aos professores de filosofia, de literatura, então a gente fazia ali, eu entrava com uma atuação já dentro do, digamos assim, do planejamento dos professores, a gente fechava um projeto, ou você realmente entrar na sala e contemplar aí a questão dos mitos, tá bom, pessoal? Então, porque a adolescência é exatamente marcada por essa questão do mito do herói, né, por entrar em contato com quem eu sou, né, de fato, essa busca da consciência de si mesmo. Então, o adolescente, ele vive esse momento. Então, quanto é importante a gente acolher, né, os adolescentes, porque é a saída do mundo parental, né? Então, é assim, eu quero crescer, eu quero ser independente, eu tenho o meu jeito, eu tenho as minhas opiniões, mas e como é que eu vou? Né? Eu quero, mas como é que eu vou? Não é fácil, né? É difícil, né? Não é tão tranquilo assim. Tem muitos que permanecem na adolescência, né? Então, ou tem muitos que querem ir, mas não conseguem ir. Então, essa busca pela singularidade, né? Essa conquista pela individualidade. Então, o que isso significa, né? O mito do herói, ele tem toda uma jornada, né? A Marisa Catapreta, ela, enfim, sabe muito disso, né? Assim, ela tem uma propriedade muito sobre a questão do mito do herói, mas ele tem ali, né, as suas fases, digamos assim, mas tem uma característica da ação heróica, né? Do ego ideal, enfim, de você ir para o mundo e você terminar ali contemplando todas as fases, digamos assim, né? A gente pode pensar, se a gente quiser pensar em mitos,
da jornada do herói, e, enfim, a gente pode, pensando até em filmes, que eu acho que talvez seja um recurso fácil para a gente pensar, nós temos Senhor dos Anéis, nós temos Guerra nas Estrelas, nós temos o próprio Harry Potter, é uma jornada heróica, né? Então, e eles se identificam, né? Isso não à toa, né? Eles se identificam. Então, eles têm essa identificação. Então, por vezes, a gente pode perceber que algo está acontecendo dentro da sala, porque é importante isso, e a gente não precisa tratar daquilo que está acontecendo dentro da sala de aula. Você pode trazer um mito, lembrando o mito, linguagem simbólica, e eles vão entrar em contato com essas questões, tá? Então, por isso que acho que é tão importante a questão do mito também. Mas observação, atenção, saber o que está acontecendo com a sala, enfim, fazer levantamento com a sala, estar próximo da sala, isso é importante, senão a gente não consegue. E aqui, pessoal, estou quase encerrando, tá? Porque eu estou falando pra caramba. Até agora ninguém, só eu. É bastante coisa, né? A gente sempre fica, enfim, feliz quando fala do que ama, né? E eu quero trazer o máximo de conhecimento para vocês, enfim, da minha experiência. Então, trazendo aqui o projeto da rádio, né? Então, novamente, eu tive a oportunidade de fazer parte do projeto da rádio, que era encabeçado pela professora Elizabeth, ela era coordenadora desse projeto. E como que se dava esse projeto? Tinha uma rádio dentro da escola, tá? Mas não necessariamente precisa ter uma rádio, tá bom, pessoal? Estou dividindo os meus projetos com vocês. Não necessariamente precisa ter a música, vocês podem trabalhar de qualquer maneira, mas tinha uma rádio dentro da escola. E como que a gente fazia, né? Ficou dividido os grupos, então os alunos se inscreviam, quem queria participar da rádio, a gente montou alguns programas dentro da rádio, e a gente dividiu os grupos com os professores, e eu fiquei com um grupo, tá? Era um grupo do ensino médio. Então, como estava o processo? Os alunos escolhiam uma música para tocar na rádio, e a gente fazia eram reuniões quinzenais com esse grupo, então tinha hora e data marcada, né? Era um compromisso deles e meu com eles, e deles comigo. E eu pedia para eles falarem, né, o porquê que eles queriam que aquela música tocasse na rádio, né, em qual momento aquela música, enfim, fazia sentido para eles, né, qual foi o momento histórico daquela música. Ou seja, eu pedia para eles se apropriarem um pouquinho daquela música e falarem o porquê que eles queriam que aquela música, né, dizer daquela música, o que aquela música dizia, né, para eles, enfim. Bom, eu vou destacar 2 músicas, tá bom, pessoal? Então, era um projeto muito gostoso com adolescentes, eu acho que vale muito a pena, a gente está falando de música, né, a gente está falando de arte, através da música, eles se expressam, todos nós, né, mas eles se expressam, e eles dizem deles. Então, vejam bem, olha o que aconteceu. A inauguração da rádio foi essa música, do Legião Urbana, Que País é Esse? Nós estávamos vivendo um momento realmente... Bom, estamos. Nós estamos, né? Não para. Vivendo um momento, né? Então, isso traz, assim, pelo menos nesse grupo, né, de alunos, e que eu tive a oportunidade, eles extremamente politizados. Então, a gente fez uma grande festa, arrumamos confusões, né, com os vizinhos, porque o som estava alto, enfim, mas foi ótimo. E eles escolheram essa música, Que País é Esse? Então, foram eles que escolheram. E foi assim, a maioria, né? Não foi 1, 2, não. Não tinha nem como discutir, né? Votação foi essa. Então, essa música que eu acho que ela é muito forte, né? E ela diz muito até do momento que os adolescentes estão vivendo, né? Porque eles estão indo aí para o mundo, né? E eles querem saber que país é esse, né? Então, foi essa música. E eu vou trazer essa daqui para vocês, tá bom? Essa música, pessoal, então, com esse grupo de alunos, que era do segundo ano, e eles eram muito próximos, né? Eu atuei num determinado momento muito próximo do ensino médio. E o que aconteceu? Era um grupo de segundo ano, né? E a minha porta da sala sempre foi aberta, eu sempre tive muito vínculo, passava intervalo com eles, porque é isso mesmo a nossa atuação, né? Nossa atuação enfim, estar próximo, né, deixar a porta aberta, eles terem essa confiança, né, em você, saber que eles têm um espaço de escuta, né, e, enfim, atenciosa, né. E aí, esse grupo de alunos me trouxe essa música. Eu não sei se alguém conhece essa música, na verdade, eu gosto da banda, tá? Então, o que mais me chamou a atenção, talvez tenha até, né,
Eu gosto muito da música, gosto muito da banda propriamente dita. Essa música é uma música do Pearl Jam, ela se chama Jeremy, e essa música conta a história de um menino que, porque estava sofrendo bullying na escola, as imagens são essas do clipe até, para quem gosta, enfim, relembrar, ou quem quiser assistir, são várias imagens mesmo, fortes, né, do menino sofrendo bullying, e ele tira a própria vida, né, no final do clipe ele tira a própria vida. E esses alunos me trouxeram essa música. E era um grupo de alunos que, aparentemente, você não via, os professores não viam, né, eram alunos que se colocavam, eram alunos, enfim, afetuosos, a sala era afetuosa, a gente não via conflito na sala. E aí aquilo, falei, nossa, por quê? E aí, nesse momento, eles trouxeram que eles estavam sofrendo bullying por um grupo de alunos, olha só, por conta de uma música, por conta de um projeto, e uma música forte, que eles estavam sofrendo bullying por um grupo de alunos quando eles estavam no segundo ano do ensino médio, eles estavam no momento das escolhas profissionais. E um grupo da sala estava indo mais para biológicas, para medicina, para odonto, e esse grupo estava indo para o lado das artes. Eles queriam fazer música, queriam não, fizeram. Artes cênicas, tanto que, assim, hoje, esse grupo, um deles foi para Portugal, né, fazer a faculdade fora, o outro está fazendo USP, o outro já se formou, foram todos para a arte, assim, estão super bem. Mas então, o que acontecia? Acontecia um conflito e eles estavam se sentindo desvalidados porque eles estavam indo para o caminho das artes. Porque o caminho mais valorizado seria o caminho das biológicas e das exatas. E o quanto aquilo estava gerando angústia para eles. Então, vejam que importância a gente lidar com a arte, né? Por uma música, por uma abertura de espaço, eles disseram deles. Eu destaco essa música, que eu acho que esse foi um momento muito, muito forte mesmo, assim, né? Porque causou muito espanto para todos, para a direção, para o grupo de professores, para mim. E o quanto é importante a gente estar próximo dos alunos, o quanto é importante eles terem essa oportunidade de trazer, e o quanto é importante a gente se comunicar com os alunos através dessas vias, né, simbólicas. Música, arte, filme, o livro que eles estão lendo, enfim, o que for, tá bom? E aqui, então, era dessa forma, tá, pessoal? Só para dizer mais ou menos qual que foi a metodologia, era dividido em grupos, cada professor ou cada educador, psicólogo ficava com um, pedia para trazer a música e dizer o porquê que aquela música, eles queriam que aquela música tocasse no rádio, e explicar de fato. Então, eu vou encerrando, tá bom? Para a gente abrir. Então, aqui encerrando com as palavras do Jung, né? O quanto a importância da escola, então, o quanto é importante a nossa atuação como psicólogo escolar, né? E até mesmo enquanto psicólogo clínico, quando for por uma instituição de ensino, né? O Jung vai trazer o quê? É nesse livro aqui, tá bom, pessoal? Porque eu estou falando, né? e acabei não referenciando, tá? O desenvolvimento da personalidade. Ele vai falar, nessa luta pela independência, né, da criança, a escola desempenha papel muito importante por ser o primeiro ambiente que a criança se encontra fora da família. Então, olha o quanto é importante. É a segunda instituição, a primeira é a família. Os companheiros substituem os irmãos, o professor o pai, a professora a mãe. É muito importante que o professor esteja consciente desse seu papel. Sua tarefa não consiste apenas meter na cabeça das crianças certa quantidade de conhecimentos, mas também influir as crianças em favor de sua personalidade total. Então, novamente, né, para a gente ir encerrando, o Jung vai trazer a relevância da formação dos professores e da nossa atuação, de levar o nosso conhecimento da psicologia para a formação dos professores. Eu destaco muito isso, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é um diferencial quando a gente entra numa instituição e luta por isso. E aí, aqui, para encerrando, ele coloca, desde que o relacionamento pessoal entre o aluno e o professor seja bom, pouca importância terá se o método didático corresponde ou não às exigências mais modernas. Eu acho muito interessante, né, quando ele traz isso, porque ele vai trazer a relevância do professor ter uma personalidade sadia e buscar ter uma relação sadia, afetuosa com o seu aluno, né? Então, o quanto é importante aí a gente atuar junto com os professores. O êxito do ensino não depende do método,
de acordo com a verdadeira finalidade da escola, o mais importante não é abarrotar de conhecimento, mas sim contribuir para que os alunos se tornem adultos de verdade. O que importa não é o grau de saber com que o aluno termine o seu curso, mas se a escola conseguiu libertar ou não o aluno como ser humano consciente de si próprio. Então, olha a relevância, né, do papel da escola no nosso desenvolvimento, né? E aí, para encerrando a minha fala, para ir abrindo para vocês, pessoal, eu separei um vídeo, eu estava até, falei, puxa, né, qual é o vídeo que eu vou trazer? Eu acho que eu bati tanto na tecla da formação de professores, porque eu acho que é importante o psicólogo ter essa conscientização, né, de trabalhar com as crianças, de trabalhar com os pais, mas de trabalhar com os professores. O professor que está na sala de aula a maior parte do tempo com a criança. Então, eu pensei em trazer para vocês, até dividir como experiência, numa das formações de professores, a professora Elizabeth Tavares falou, né, olha, cada um vai formar, enfim, né, nós vamos ter um momento de formação, e cada coordenador, enfim, ficava com um grupo de professores. E eu peguei um grupo de professores do ensino médio, porque eu atuava muito no ensino médio, né? Então, eu peguei um grupo de professores do ensino médio. E ela deu como sugestões algumas atividades e tudo mais, e aí ela colocou essa música, enfim, e eu falei, não, eu quero essa música. Eu acho que é uma música que traz, e aí ontem foi Dia dos Professores, não tem como, né, gente? Eu acho que é uma música que traz uma crítica ao modelo opressor de educação, ao modelo bancário de educação, a um modelo desumano que desvalida a criatividade, que desvalida a intuição, que desvalida a subjetividade dos nossos alunos, que desvalida os aspectos afetuosos. E nós, como psicólogos escolares, nós precisamos lutar para que isso não aconteça, né? Nós estamos falando exatamente do quanto é importante esses aspectos para as crianças e para os adolescentes. Então, eu vou dividir com vocês esse vídeo. Vamos ver se vai dar certo, porque sempre é aquele momento, será que vai dar certo? Mas eu acho que vai. Eu solicitei essa preparação desse vídeo, né, pessoal, num outro momento, mas eu achei que era oportuno, até porque ontem foi Dia dos Professores e a gente está aqui falando sobre a relevância do papel deles, né, e a nossa contribuição como psicólogos na formação deles e na escola. Eu solicitei, eu não sei se alguém aqui conhece, mas quem fez esse vídeo foi o Daniel Cancelo e o Theo Cancelo. Não sei se vocês tiveram oportunidade, são músicos de Santos, e coincidentemente o pai dele, o Cancelo, foi meu professor na época da faculdade. Então, vou colocar aqui para vocês. Me digam se está correto. Anne, eu acho que você tem que compartilhar isso. Agora vai. Pode? Pode, então, pode, certíssimo. Deixa aqui.
Nossa, que lindo! Muito bonito, viu? Ai, que bom. Que Eu acho que essa lindo! música, para quem assim, eu gosto, tá, pessoal? Então também tem esse lado. A história, né, do Roger Waters, tá? Ele foi um dos vocalistas do Pink Floyd, e é uma história, né? Ele conta no The Wall, ele conta a história dele, da época que ele viveu, enfim, da relação dele com o pai e tudo mais. E quando o professor levanta e fala assim, poesia, menininha, poesia, coisinha de menininha, é uma história real. E nesse momento ele estava escrevendo Money, que a Money é uma música que fez a abertura das Olimpíadas. Money é uma música maravilhosa do Pink Floyd, uma música crítica pra caramba, que tem um teor assim. Então, e é uma história verídica, né? Então, por vezes, o quanto a gente precisa ficar, quando nós estamos na escola como psicólogos, o quanto a gente precisa ficar atento, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e formar os nossos professores, né? Dúvida. Anne, Simone, acho que eu consigo, peraí, deixa eu ver se eu consigo fechar. Aí, obrigada, Simone, obrigada. Anne, primeiro, eu quero te agradecer pela sua palestra, pela sua aula. Eu acho que você trouxe alguns pontos muito interessantes para nós. Primeiro, essa visão do Jung, porque o que alguns autores que nós estamos tendo, não é, durante este semestre, não entra Jung, e que legal essa visão do Jung dentro da área da educação, né? Principalmente o simbólico, quando você coloca, né, de todo o simbolismo pela qual ele vai transitar por o discurso dele, quando você fala da história, os contos de fadas e as histórias, quando você traz a questão do herói, e essa questão do herói, eu lembrei muito eu não trabalho com criança, mas na minha época, como psicólogo hospitalar, na Santa Casa de Santos, que foi o primeiro hospital que eu entrei, em 84, as crianças elas iam para quimioterapia, e aí eu tive que inventar um herói para elas, porque como um herói, né, é algo que pudesse estar enfrentando aquele tratamento todo, e como elas entendiam, né, que o herói iria salvá-las. A quimioterapia era muito forte, eram crianças com leucemia, porque não se tem a oncopediatria aqui em Santos, não se trata câncer infantil. Tem que ir para São Paulo, para Campinas, Jaú, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é tão importante, né, essa questão do herói, e principalmente na educação. Então, você trouxe esse lado do Jung para nós, para os alunos. Você também trouxe essa questão da visão do psicólogo escolar, porque a gente associa o psicólogo escolar trabalhando só com crianças problemas, como você disse na abertura. Não é? Depois os alunos vão contar para nós qual é a ideia que eles tinham, mas a gente logo pensa crianças com necessidades especiais, crianças, né, com os déficits de atenção, enfim, crianças problema mesmo. E você trouxe uma outra visão do que se pode fazer de uma forma até preventiva, né? De uma forma que você possa mostrar um aprendizado até muito mais saudável. Isso foi um ponto também, acho bem interessante. E você trouxe para eles também Valon. Eu não cheguei ainda nele, né, no Valon, mas eu também gosto muito. O que eles tiveram foi mais o Freud, o Vygotsky, Jung, Skinner, aquele comecinho, né, das primeiras teorias. E o Valon, ele também fala que a criança vem com um repertório biológico, mas o meio também, sem o meio, né? Ele tem um lado também do Piaget, porque sem o meio, como que vai se construir a parte do conhecimento?
Então, achei muito interessante, né? E eu queria até que você, não sei se você quiser trazer para a gente, essa visão do professor, não sei, para Valon, qual, Tá se, falando? a visão do professor, porque nós estamos vendo durante as nossas aulas que para o Piaget, o professor ele é menos intervencionista, e para o Vygotsky ele já faz, Mediador, não é? Então, eu mediador. aqui pensando para o Valon, eu falei, olha, que será a visão, né? Porque eu gosto muito do Valon. Então, Então, essa... para Valon, assim, o que eu acho que é interessante trazer de Valon é assim, é exatamente isso, né? Piaget vai trazer essa perspectiva, Vygotsky vai falar professor é mediador, né? Professor é mediador, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal, enfim, ele valida, né, o meio né, dessa forma, né, muito, né, inclusive. A instituição de ensino onde eu atuei tinha essa linha, de Vygotsky, né, que é dessa troca com o outro que você aprende, enfim. Então, você trabalhava muito em grupo. As crianças, elas sentavam em dupla. No ensino médio, Uhum, elas sentavam numa mesa quadrada. Os tá. poucos, imagina, né? Imaginem vocês, em uma mesa quadrada, 4 alunos do ensino médio e o professor dando aula. Imagina, mas dava super certo. Bom, a professora Elizabeth Tavares não deixava em hipótese alguma mudar isso. Ela falava, vai ficar assim, sim. Vocês vão conseguir aprender. É dessa forma que o aluno vai aprender. Através da troca, da mediação, né, dos saberes, enfim. Agora, o que o aluno vai trazer em relação ao professor? Quando, o Valon, ele referencia a afetividade. Uhum, Vai trazer, ele vai falar nós somos afetados. A afetividade é a capacidade interna de eu ser afetado pelo meio, causando sensação desagradável ou agradável. Então, a afetividade é o ser afetado, né? E nós somos afetados. Os professores são afetados e os alunos são afetados. Aí eu acho que entra também a linguagem da psicologia analítica, quando a gente vai falar a importância da consciência de que você é afetado e de que você é educador e de que você tem que ter essa consciência de que, por vezes, você está atuando de uma maneira totalmente inconsciente e incoerente. Você pede silêncio gritando, né? Quer dizer, você está afetando o seu aluno. O que o aluno vai falar? Ele vai trazer muita questão da relação professor e aluno, de ser uma relação afetuosa, né? Então, ele traz isso muito forte. A relação afetuosa é exatamente através do meu planejamento, enquanto professor ou enquanto psicólogo, né? Eu contemplar atividades saudáveis para os meus alunos. Então, é através da prática pedagógica. Então, se a gente for pensar no professor, um professor que planeja em atividades não dentro de uma perspectiva intelectual puramente. Ah, eu tenho que dar tal conteúdo. Tá, então vamos lá, vai, gente. Slide. Sabe aquela coisa? sim. Não, vamos lá, eu tenho que dar. Eu vou tentar trazer o máximo, eu vou tentar afetar o meu aluno da maneira mais agradável possível, porque dessa forma eu vou ter uma relação saudável com o meu aluno e a partir daí eu vou auxiliá-lo no processo de ensino e aprendizagem. Então, o Valon vai trazer a importância disso, né? Muito Do legal. ter uma atuação afetuosa, no sentido de buscar afetar o seu aluno, né? Da melhor Uhum. forma na prática pedagógica. Eu também acho que o afeto, essa relação construída, né, com o aluno, essa afetividade mesmo, é o que você falou, né, esse afeto, eu acho que é imprescindível, não é? É, Sandra, posso dar uma palavrinha só? claro, Marisa, claro que Lógico, sim. Pessoal, desculpe, aí tô aí de bico, Não, né? Mas eu vim assistir a Anne e, claro, com certeza, né? Estar com a Sandra, que é minha amiga parceira e me ensina muito também. Eu e a Sandra, a gente tem uma parceria de anos. E com a Anne também, eu queria te parabenizar, Anne, né? Eu ouço a Anne já falar há muito tempo e sei o quanto ela é apropriada com toda essa teoria. A Anne é muito modesta, viu, gente? Ela fica, né, reverenciando muito a mim, mas ela é
Eu tenho o prazer de estar com a Anne desde a formação dela, tudo. Também é um prazer. Eu sempre falo para a Anne que ela, para mim, é um exemplo de ética, integridade, coerência. E eu acho que a Anne tem um perfil também, né? Na psicologia escolar, a gente tem que estar muito junto com os alunos, a gente tem que ter essa experiência, essa formação, não só acadêmica, mas também o fato da terapia, supervisões, grupos. Então, a gente vem de uma formação assim, né, Anne? Dos nossos grupos Uhum. pequenos para os grupos grandes. Então, eu queria te parabenizar, achei ótima exposição, acho que você trouxe coisas do Jung especialmente valiosas, né? Muito bom te ouvir falar. E todos esses projetos, eu fui fazendo uma recordação aí de quanta coisa, né, que a gente faz e nem essa hora que a gente põe no slide é que a gente se dá conta, né? Eu acompanho a Exatamente. Anne há bastante tempo. É um prazer ter a Anne agora como professora da Unimes. Ela é professora da minha pós em Jung Educação Também. também, né? E então queria só te parabenizar mesmo, Anne, você e a Sandra, né? Porque a Sandra, essa aula não poderia ser mais a ver com a Sandra. A Sandra é puro amor, pura afetividade, pura relação e coerência. A Sandra me ensina muito, aliás, no meu doutorado, ela tem sido uma grande mestra, né? Desde o início, uma grande amiga. Então, gente, era só isso que eu queria dizer. Obrigada, Anne. Ai, que lindo, Tá uma Marisa. delícia, vou ficar aqui até o final. Que lindo, Marisa. Obrigada pelas suas contribuições. Ô, Marisa, Obrigada, é Marisa. interessante quando a gente vê essa contribuição na formação dos mais novos, né? Eu falo, nossa, falei, olha que trajetória, não é? Eu, antes da pandemia, o último congresso que eu fui no Rio, antes da pandemia, da área de hospital mesmo, hospitalar, e teve uma psicóloga da Bahia, de Salvador, e ela fez uma citação em um dos slides, ela nem sabia que eu estava ali presente. Eu fui como palestrante, mas eu não sei, ela não se ateve ao nome. E essa pessoa, ela fez uma das salas da palestra e colocou o slide e citou meu nome, Sandra Tarricone. Eu falei, nossa, eu já sou jurássica mesmo, porque sendo citada sendo citada em congresso, falei, Jesus amado. E a Marisa falou isso, dessa Ana Lu, se acertar. A Ana Lu, gente, ela está escondida atrás do nome da Letícia, que é da filha dela. Mas eu bem vi que era você, Ana Lu. Eu só estou aqui te filmando. Ô, Anne, a Oi. filha da a Ana Lúcia é uma aluna também muito querida, e a filha dela está se formando este ano em psicologia. E ela Olha, acabou gostando tanto que ela veio fazer também o curso de. Olha que delícia, né? Que coisa isso gostosa. mesmo. E ela está lá Precisamos, né? disfarçando. O mundo precisa, né? Eu acho que o mundo precisa, sempre precisamos no caso, né? Mas eu Sim, acho que cada vez mais, né? Psicólogos éticos, comprometidos, afetuosos, né? Buscando, enfim, sempre estar nos seus processos de psicoterapia, né? Então, que bom, né? A gente que precisa. gostoso. Ô, Anne, tem uma aluna, ela faz a Eline, ela pergunta assim, ela é professora, a Eline, Ah, ela tem mestrado também com nós, né, na Unimes, e ela faz um curso de psicologia. E ela pergunta como proceder como psicólogo quando há um conflito professor e aluno, porque ela é do Guarujá, né, Eline? Se você até quisesse colocar, Eline, a Eline é de uma escola que teve um problema seríssimo no Guarujá. E, né, Eline, se você quiser fazer a sua contribuição também, você pode, sinta-se à vontade. Então, eu entendo até essa pergunta. Você está por aí, Eline? Ou Estou, você... mas não consigo falar. Ah, tá bom. Então, aí o que ela está questionando não, fazendo essa pergunta, Anne, como proceder, né? Quando se tem esse problema, um problema com o professor, né? E os alunos, professor e os alunos, eles, peraí, deixa eu abrir. Sim, Professor e aluno, isso, um professor, aluno. conflito.
Tá, professor e aluno ou professor e alunos, né? Independente. Há um conflito entre o professor e aluno. Tá, então tá. Vamos lá, qual que é a nossa contribuição dentro da psicologia escolar? A gente, lógico que, veja, a gente precisa dimensionar qual que é o tamanho do conflito, né? Então, acho que também, assim, o conflito entre o professor e aluno, ele pode existir por inúmeros fatores, exatamente por vezes o professor está invadido por conteúdo dele, por vezes o professor levar para o lado pessoal determinadas falas dos alunos, né? Às vezes o professor está tomado aí de uma sombra autoritária, então isso vai dificultar, né, a relação com o aluno, né? A gente sempre busca dentro de uma perspectiva democrática, de você manter uma relação, mantendo respeito, autoridade, não autoritarismo não, autoridade sim, autoritarismo não, são duas coisas bem diferentes, né? Agora, na atuação, assim, a gente vai acompanhando essa relação. O que eu posso te dizer da minha experiência? Eu mediava as duas falas. Então, o que acontecia? O professor me trazia uma situação do aluno. O aluno me trazia eu ia e chamava o aluno trazia a versão dele, né? O que eu falo? Volto a dizer, depende do conflito. Tem conflitos que, assim, você chama pai, você chama mãe, e você vai ter que ir para instâncias maiores, que aí tem que entrar a direção, que tem uma outra função, né? Tem uma outra dinâmica, tem uma outra atribuição. A direção, ela tem uma outra atribuição, né? O psicólogo não é diretor. O psicólogo, ele vai mediar, né? Então, como psicólogo escolar, o que eu colocaria para você é assim, buscar mediar essa relação. Então, trazer o ponto de vista do aluno, trazer o ponto de vista do professor, né? Ter uma conversa com o professor individualmente, tentando sensibilizar o professor, dizendo, olha, ele é um aluno, né? Ele foi inadequado, mas ele está em processo de desenvolvimento, nós somos os adultos, o que foi que te mobilizou? Como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Você não precisa ter a melhor relação do mundo com o seu aluno, mas o mínimo é uma relação respeitosa, onde você consiga entrar e dar aula, né? Onde o aluno consiga, enfim, participar da aula ou prestar atenção na aula, minimamente, o aluno não precisa tirar 10, né? Aquela coisa, se 7 passa e o aluno não gosta da matéria do professor, ok, vida que segue o jogo, né? Então, mas o que eu sempre busquei atuar na mediação, né? Por isso que é importante, vou aproveitar, por isso que é tão gostoso e é tão importante a gente se aproximar dos professores. Porque quando a gente se aproxima dos professores e faz formação de professor e está ali junto com os professores e vai lá e fala, não, vamos lá, vem cá, mas não sei o quê, não, eu vou te ajudar. Quando você for chamar o professor por um possível conflito com o aluno, você tem vínculo com esse professor. Não é uma pessoa que está vindo lá do além, do outro prédio, do outro andar, entendeu? Que está vindo agora chamar para tentar... Não, os vínculos, eles são importantes. Então, se o professor confia em você, se você busca ter um vínculo saudável com o professor e com os alunos, essa mediação, ela se dá de uma maneira mais tranquila. Então, eu buscaria... O que eu sempre busquei como psicólogo, eu sempre zelei pela mediação, né? Para tentar a solução. Eles vão resolver o problema. Não sou eu que vou resolver para eles. Mas eu busco estar junto para mediar. Como se fosse, às vezes, um atendimento de pai e filho, sabe aquela coisa que você está no meio e media? Para traduzir os conteúdos, é um pouco desse jeito. E uma outra coisa também que eu acho que é importante quando a gente está atuando como psicólogo. Por vezes, a gente é chamado na sala, né? Pode acontecer. E o que acontece? Quando você é chamado na sala, uma coisa que eu sempre bati na tecla, chama o psicólogo para o psicólogo ir conversar com a sala. O que eu fazia? Por exemplo, tem um conflito. Vamos lá, vamos visualizar aqui. Tem um conflito na sala, entre um professor e um aluno, tá? Aí, ou mais alunos. Aí, chama-se o psicólogo para o psicólogo resolver o problema daquele conflito do professor com o aluno. Como eu sempre fiz? Sai os alunos com o professor para resolverem o conflito e eu entro dentro da sala de aula para conversar com a sala de maneira tranquila. Eu não vou entrar para resolver o conflito do professor e o aluno. É o professor e o aluno que vão resolver o conflito. O que eu vou fazer é mediar, né? Então, eu não vou entrar para dar bronca em sala de aula. Eu não vou entrar para chamar a atenção, porque o contrato e a relação, ela se dá com o professor e com o aluno, não comigo. Eles precisam ter o contrato deles, né? Eles precisam ter os combinados deles. Se eu entro e tomo a voz do professor,
toda vez que tiver um conflito, eu vou entrar para solucionar. Eu vou estar junto, eu vou mediar, vou fazer tudo, não tem problema nenhum. Mas eu não vou resolver por ele. Eu vou dar subsídios, auxiliá-lo para resolver o conflito, né? Junto com a classe, tudo bem. Mas eu estarei junto, não estarei à frente, né? Então, acho que isso também enfim, é importante. Quem quer fazer mais perguntas? Quem quer... Júnior? Sim, professora. Olha, o Júnior... Professora, a senhora está com crise de identidade de novo, hein? Pois Não é. tá. Ô, Júnior, olha só, a hora que eu me vi agora, eu vi para você, eu falei, esqueci de trocar. Anne, o Júnior é um aluno muito querido também, ele começou agora com nós. E ele também tem uma história parecida, porque a esposa dele também faz psicologia, e ele, na pandemia, ele de ouvir as aulas remotas, aí é nosso aluno. Na realidade, foi por ouvir uma entrevista de uma psicóloga. Eu tive que ajudar minha esposa a fazer a transcrição de uma entrevista. Isso mesmo. Assim, eu nunca me vi, assim, nunca pensei na área da psicologia educacional. Mas vendo a forma como a Anne fala, parece apaixonante. Na realidade, foi ver uma psicóloga que atua muito no âmbito social. Isso me fez queimar algumas coisas dentro de mim e fez voltar a estudar. Já tenho graduação, pós-graduação em outra área, mas eu estou voltando agora a estudar e começando novos desafios. Mas eu queria fazer uma pergunta que me deixou com um ponto de interrogação, Anne. Eu tenho um casal de filhos, um deles é adolescente, tem um menino de 13 anos, e eu estou reduzindo agora, mas eu tinha bastante contato com pré-adolescentes na igreja. Eu vou numa igreja, eu era um dos tios lá. Às vezes eu ficava, na pandemia diminuiu muito, né? Mas eu já cheguei a ficar com cerca de 100 pré-adolescentes. Na realidade, a idade é de 11 a 13 anos. Tá? E assim, eu me divirto com eles, tudo, mas o que eu percebo, você falou, numa das suas falas, você disse que o otimismo predomina. Não é o que eu vejo no meu filho e nos adolescentes com quem eu convivo. Até quando a gente brinca entre a geração Nutella e a geração raiz, eu percebo que a sociedade rotula que os adolescentes de hoje em dia são uma geração mais fraca. E assim, eu como pai, na realidade, como pai, o meu filho ele tem uma visão ele não tem uma visão muito otimista. E eu vou ensinando ele, o filho não, então tá chovendo, tá chovendo, não, graças a Deus tá chovendo, tá calor, então assim, e não, eu vejo isso nele, é algo que eu trabalho nele constantemente, mas também é algo que eu vejo nos adolescentes com quem eu convivo, não são tantos agora, por causa da pandemia, né, mas traduz exatamente esse estigma de geração Nutella, uma geração enfraquecida. Na verdade, quando a gente brinca, eu sou da geração raiz, eu sou da Nutella, é pejorativo isso, né? Tá falando que é uma geração fraca, uma geração mimada. Aí você escuta falando, por exemplo, que quando um adolescente toma fora de uma namorada, e a gente vê casos reais, que quer se matar, na minha geração, eu tenho 40 anos, minha geração a gente tomava fora e ia para a próxima. E assim, como que você lida com isso? O que você dá de dica assim, para a gente aprender a lidar com isso também nessa área? Não sei se eu consegui ser muito claro, mas essa foi minha dúvida. Perfeitamente, entendi. Muito interessante o que você traz. Na verdade, eu até pensei em trazer um projeto, mas eu estou super à disposição. Quem sabe em um outro momento eu trago para um bate-papo. Acho que você falou assim, tem uma questão que, veja, o acesso à informação, o acesso ao mundo que a gente está vivendo, favorece, por vezes, os adolescentes terem um contato com uma crueldade que a gente está vivendo, né? Nós não estamos vivendo tempos tão saudáveis, né? Digamos assim, né? A gente tem um discurso de ódio predominante, um discurso discriminador. O que a gente vê são perspectivas. Não quero nem ser otimista nem pessimista, mas assim, vamos trazer a realidade que a gente vive de um futuro. Então, existe uma preocupação do adolescente em relação ao futuro. Pode ser que pareça que não, mas existe, né? Porque ele vai ter que ir para o mercado de trabalho, ele vai ter que ir para o mundo de um jeito ou de outro. Então, acho que tem uma questão que, assim, a gente vive, sim, uma realidade. Um aspecto que eu acho que foi muito interessante, eu trouxe, assim, essa questão do Nutella e raiz é uma maldição que a gente colocou, né?
Sabe contos de fadas que a gente faz assim e coloca a maldição? Ou seja, a gente já diz para ele a gente já fala para eles que eles são Nutella. Então a gente já fala para eles que a gente era mais forte, ou que a gente conseguia... Coloca um rótulo, né? Eu sou contra rótulos, colocar rótulo em alguma coisa. Entendeu? Então a gente já faz. A gente quer solicitar deles uma postura que a gente tinha lá atrás, mas espera aí, foi a nossa vivência, foi a nossa história, né? É o saudosismo, né? Então, assim, eles são uma geração que eles têm as características deles, né? Então, a gente vive, sim, dentro de uma perspectiva talvez um pouco mais complicada de mundo. A gente tem essa tendência, né? Agora eu esqueci quem é que fala, acho que até uma Vinha fala isso em algum lugar, que é interessante também, para quem quiser. Ela fala que a gente fica nessa coisa, né? Porque na minha época, porque da minha época, porque da minha... Então, esquece, né? Porque a minha época nunca vai ser igual, porque é uma época diferente que a gente precisa vivenciar. Agora, tem um outro aspecto, quando você fala da questão se eu tomei um fora, eu vou me matar. Eu sinto que, assim, a gente também vive numa geração onde parece que não é permitido ficar triste. E isso está muito presente, talvez, na adolescência, tá? Eu vou dizendo o que eu sinto, né? Então, assim, até por conta das redes sociais e até por conta até por conta desse mundo, né? Então, assim, não existe espaço de sofrimento, né? Ou não é validado o espaço de sofrimento daquele adolescente, né? Então, parece que ele não pode ficar triste, né? Não tem espaço para isso. Não tem, às vezes, você está colocando, poxa, eu sou super aberto ao diálogo, à escuta, mas por vezes não é todo adulto que tem, ou que está aberto ao diálogo e à escuta, né? Então, às vezes não tem diálogo e não tem escuta, às vezes o adulto ele não sabe o que falar para o filho, ou, né, para o adolescente, digamos assim, né? Veja, você tem que deixar que o seu filho fique triste, tudo bem, não tem problema nenhum, ele vai ter o momento dele, é importante entristecer, é importante entrar em contato com frustração, né? É importante isso. Então, eu também, o que eu vejo é que a gente vem de uma perspectiva de que não se pode sofrer, né? De uma exigência que não se pode sofrer e de um lugar que, quando entra no sofrimento, é um lugar desconhecido, porque eu nunca entrei em contato com isso. Eu nunca sofri. Então, o toco da namorada fica gigante, né? Ele fica muito grande. Então, e aí ainda existe essa fala, você não pode sofrer, né? Então, olha só, então acho que eu não sei, eu vejo um pouco dentro dessa perspectiva, né? Eu acho que a gente falar de validação de vida, a gente falar do quanto é importante, e tem outras grandes características, né? Acho que a gente podia estender aqui, mas eu vejo, dentro do que você está trazendo, eu destacaria essas questões, né? Eu acho que a gente também vê, sim, por vezes, os adolescentes um pouco mais frágeis, porque precisa de abertura de diálogo, precisa de acolhimento, né? Precisa entender o mundo deles, precisa, às vezes, desrotular, né, o Nutella, porque eles têm coisas valiosíssimas, os adolescentes de hoje. Coisas que a gente esquece, né? Esquece, vamos fazer da gente, esquece. Eles estão muito mais na frente do que a gente. Bom, pensar só nas tecnologias, a gente já começa por aí, já. Então, acho que tem coisas muito valiosas dessa geração, assim como tem questões que a gente precisa cuidar. Não sei se eu consegui. Consegui, obrigado. Obrigado, professora. Mudou de nome. Mudei de nome, Júnior. A Joyce, querida Joyce, você quer fazer, você está com a mãozinha ali, Joyce? Pode, sinta-se à vontade, Joyce. Acho que são duas no lugar de uma, né? Eu ouvi muito a palestra toda assim, mais como mãe do que como aluna, eu fiquei pensando em mim, com os meus filhos e tudo mais. A primeira coisa, eu queria, por exemplo, na escola do meu filho mais novo, não tem uma psicóloga, tem uma psicopedagoga. Eu queria saber se tem alguma diferença. Eu nunca tive acesso a nenhuma delas e fiquei sabendo esses dias, porque eu nunca nem me preocupei em saber disso, essa é a verdade. E outra coisa, o que seria uma professora clara e sadia? Eu, né, levando para ele, eu fiquei pensando nas duas coisas. Então, vamos lá. O psicopedagogo ele vai trabalhar as questões da aprendizagem, mais propriamente dita,
tá? Então, ele vai atuar dentro de uma perspectiva do processo de ensino e aprendizagem, de alguma possível dificuldade. Por exemplo, ele pode auxiliar na rotina de estudos, no planejamento de estudos dos alunos. É nesse processo, do como o aluno aprende. Então, tem mais essa característica, tá? A psicopedagogia, né? Não é tanto a atuação do psicólogo, tá bom? Então, pode falar. desculpa, ele não pode estar mediando determinados conflitos que estão acontecendo dentro da escola. Pode. Pode? Pode. Ele também tem essa visão de atendimento aos pais, ele também faz mediação de conflitos, não é mesmo? Só que ele não é um psicólogo, ele é um psicopedagogo. Ele tem um olhar para o processo de ensino e aprendizagem, tá? Esse é o maior foco, digamos assim, de uma possível dificuldade, de um possível... de uma possível dificuldade que o aluno esteja passando, enfim. Então, por exemplo, quando vai fazer um atendimento a psicóloga escolar e o psicopedagogo vai falar do quê? Do processo de ensino e aprendizagem, da alfabetização. Esse é o domínio maior, né, digamos assim, do psicopedagogo. O psicólogo vai trazer o quê? As questões do comportamento, né, do desenvolvimento, enfim, dos afetos, da subjetividade, daquilo que ele observa dentro da sala de aula, tá? Mas o psicopedagogo pode mediar conflito, pode trabalhar com projetos, não tem problema nenhum, tá? Mas é que o direcionamento maior é para esse, né, para mais de ensino e aprendizagem, tá? Então, o que seria uma professora? Olha, o que o Jung vai nos trazer? Ele vai falar assim, exatamente a conscientização de que ele tem aspectos desconhecidos e dele ficar atento da atuação dele dentro da sala de aula, né? Então, por exemplo, dele ter essa atenção de que ele tem os aspectos inconscientes, que esses aspectos inconscientes são atuantes, né? Então, não desvalidar e ficar atento. Então, o exemplo que eu falei lá do Chico Bento, vamos pensar, né? A professora fala que a gente não pode brigar, mas ela vive brigando com a gente. Então, o professor, ele precisa de um espaço para se rever nesse sentido, de virar e falar assim, mas, poxa, eu estou o tempo inteiro brigando com as crianças, eu estou o tempo inteiro dando bronca, eu não abro espaço para diálogo, eu não abro espaço para expressão deles, eu quero que eles fiquem ali sentadinhos, bonitinhos, um atrás do outro, né, prestando atenção na minha aula, eu não quero bagunça, não quero nada disso, eu fico o tempo inteiro brigando, e na hora que eles estão em conflito, eu falo que não pode. É isso, assim, peraí, eu tenho uma ação incoerente, eu preciso estar consciente das minhas ações, eu preciso ficar atento, porque eu tenho um inconsciente que é atuante. Então, essa conscientização, né, essa preocupação do professor ter com o autoconhecimento, né, dele ficar atento a isso. Isso que o Jung traz, assim, na questão da personalidade sadia do professor. Anny, eu tenho um exemplo disso que você está falando, pessoal, um exemplo de uma paciente minha de muitos anos atrás. Olha o que ela colocava, né? Ela tinha problemas de violência doméstica em casa, né? O pai bastante severo. Então, e ela apanhava muito, né? E ela ia para a escola. E ela dizia que ela fazia uma cara de muito triste, que ela queria que o professor perguntasse, ou a professora perguntasse para ela, o que você tem? Se ela reclamasse diretamente, ela seria retalhada em casa. Mas se o professor descobrisse, ele ia chamar o pai e aquilo talvez maneirasse para ela em casa. Olha só a cabeça da criança, né? Para onde vai? Que eu acho que é bem isso que você está colocando, né? De perceber essa carinha triste, de perceber às vezes uma fala, um aluno que tem um ritmo e vai em outro, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Oi. A Selene. Sim, Selene. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria agradecer a Anny, porque eu sou a mãe de um aluno de uma das instituições que ela já foi psicóloga, o Nicolas Simões, eu não sei se você lembra, mas assim que eu mostrei a sua foto para ele, a minha psicóloga, ele se sentiu importantíssimo
Então, eu queria te agradecer, porque, assim, desde a época que você foi psicóloga na escola dele, ele tem um carinho absurdo por você, e queria só te mandar um beijinho e um beijinho em nome dele também. Ai, que delícia! Gente, que gostoso. Olha, é muito gostoso, né? Ai, fico tocada. Fala que um beijo. Como é que... Bom, começa, né? Que a psicóloga... Como é que ele tá? Ai, não, depois me conta. Ele já está no primeiro ano de enfermagem aqui na Unimes também. Olha, que bacana, que delícia, que bom. Fico Mandou feliz. beijinho para você. Obrigada por tudo, viu, Anne? Imagina, que isso. Anne, acho que a parte boa, eu costumo dizer, é que o nosso reconhecimento não é nem pela instituição que nós trabalhamos, mas é o retorno que os alunos nos trazem. Esse a gente carrega para o resto da vida, porque a instituição, nós mudamos ou não, né? E a vida nos leva a outras trajetórias. Agora, esse retorno dos alunos, isso a gente carrega para sempre. Veja, a Selene, o filho dela está no primeiro ano de enfermagem. Selene, você com essa carinha, eu achei que seu menino tivesse no fundamental. De repente, ela falou, olha, no primeiro ano de enfermagem. Olha só, Anne, né? Que legal você ter feito parte da formação dele. E ele lembrar, né, Selene? Olha que coisa mais gostosa. Não, porque ele é assim, ele é um amor de pessoa, a Anne deve lembrar, ele é educadíssimo, mas danado, Sandra, sabe? E aí... Então, a Anne tinha que dar umas conversadinhas com ele de vez em quando, então, por isso que ele lembra dela, entendeu? Puxou a mãe. Mas é claro, a ID da sala tem que ter um filho ID também, não pode ser tudo, não pode ter um ego aí de ID, né, Selene? Altaíli, é verdade, Altaíli, a sua mãe hoje está assistindo a palestra ou não? Ô, Anne, Não, a mãe ela hoje hoje está não. descansando um pouquinho, que ela trabalhou hoje, chegou agora, e ela está Uhum. cansada, porque ela trabalha de faxina aí, então fica pesado. Mas depois eu mostro a gravação para ela, eu falo que a senhora deu um beijo. Isso mesmo. É que ela também, eu falei que tinha Ô, palestra, só Anne. que eu acho que ela esqueceu que é com a senhora, né, entendeu? Senão eu acho que ela estaria aqui. Depois manda um beijinho para ela. A mãe da Altaíli também vai se formar junto com eles, porque ela assiste todas as aulas. Ela só falta participar. É muito gostoso. Eu acho que é isso que você falou, essa construção toda. E o interessante é que, mesmo o ensino à distância, as aulas remotas, nós tivemos que nos reinventar. Nós ressignificamos essa relação. E eu tenho os alunos da pandemia, como eu brinco com eles, nós criamos vínculos afetivos, mesmo à distância, né, Marisa? Mesmo à distância, eu sei um pouquinho reconhecer um pouquinho do perfil de cada um deles. Sabe, os que jantam, os que saem tomando banho, enxugando os cabelos, os que conversam, os que mexem um com o outro. É um pouquinho de cada coisa. Então, isso daqui é muito saudável, e essa construção, né, do afeto, como você colocou, eu comecei essa semana da Spitz para os alunos do primeiro ano de vida, a importância do primeiro ano de vida, e depois eu entro em Bowlby, John Bowlby, né, que vai falar dos vínculos afetivos, dos laços afetivos. Então, eu acho que nessa construção toda que você trouxe para nós, eu fiquei assim, impressionada com o Jung, né, porque você oportunizou a eles, já conhecendo, né, o Jung também nesse lado da educação. Eu acho que é fantástico, né? Eu acho que é uma contribuição muito grande também para a formação deles. E trazendo um pouco tanto da infância como dos adolescentes, e porque termina essa primeira infância, a puberdade, né, e o adolescente, para ele se adaptar nessa transição. Então, imagino você, enquanto psicóloga escolar, tendo que lidar
porque você talvez tenha apego quando eles eram pequenos, ó, como a Selene colocou, depois adolescentes. Olha que gostoso, né? Que gostoso isso, Anne. É uma delícia, né? Eu acho que são essas coisas que exatamente alimentam a alma, né? Acho que a nossa atuação como psicólogo escolar, e como você colocou, né, Sandra, a gente passa pelas instituições, porque, enfim, é inerente, né, aos nossos processos, mas eu acho que quando a gente busca pelos alunos, né? Quando você está ali, você faz pelos alunos, né? Não, tudo bem, mas eu estou pelos alunos, né? Porque, gente, instituição de ensino, enfim, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, muita. Mas acho que quando você faz pelos alunos buscando, né, esse desenvolvimento saudável dos alunos, quando você tem esse propósito, né, quando você atua dessa forma, eu acho que aí vem exatamente quando você fica muito feliz, né, de encontrar com alguns, encontrar com os pais, que eu já falei, né, da vontade de já começar, mas me conta, como é que tá? E como é que tem isso aqui? Né? Como é que tá tudo? Mas eu acho que tem essa questão de você ir acompanhando o desenvolvimento, né? Eu tive um aluno que eu acompanhei do sexto ano até a formatura. Ai, que delícia! Eu vi tudo, absolutamente tudo, assim. Inclusive, eu fiz o projeto de orientação profissional dele. Eu acompanhei tudo, assim, desde quando era mais quieto, mais tímido, mas o desabrochar, aí a adolescência, e aí depois um amadurecimento. Então, gente, é uma delícia, assim, vale a pena. Eu acho que essas coisas são muito gostosas, esse acompanhamento, né? Esse processo todo. E eu acho que essa visão mesmo que você trouxe do papel, né, do psicólogo escolar, e eu acho que foi muito, muito rica, porque eles vão ter psicologia da educação mais lá na frente. Mas, assim, já começaram a ter uma visão, né? Nossa, olha o psicólogo escolar, quanto ele pode... foi apaixonante. Eu sou psicóloga clínica hospitalar, mas, Anne, eu aqui pensando comigo, olha, como que eu não pensei em fazer psicologia, né, escolar? Porque eu gosto de alunos, gosto dos pacientes, mas gosto dos alunos. Então, veja, eu acho que tinha, né, Marisa que me conhece bem, eu acho que tinha até o meu perfil, ter feito psicologia escolar. Olha que interessante. De uma certa forma, nós fazemos, porque somos docentes de ensino superior, eu sou há 37 anos, então faz muito tempo. Então, eu também, eu já tenho alunos meus que já são avós, olha só. Já são, olha, que foram meus alunos lá no comecinho. Agora é minha vez de falar, professora. Com essa carinha, já tem aluno que é avô. Olha só, né? Mas você viu que bom? É sinal também de que eu fui poupada tanto pelos pacientes como pelos alunos, senão já estava lá me descabelando. Então, eu acho que essa relação foi boa, e é mesmo. A área da educação, né, é uma coisa assim, muito prazerosa. Gente, mais perguntas? Vamos ver. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro, Adriane. Anne, eu trabalho em uma escola, eu não sou professora, mas eu trabalho em uma escola. E uma das nossas alunas, ela está com conflito em casa e ela tem alguns conflitos na escola, né? E aí eu conversando com ela falou, tia, mas eu vou bater naquela pessoa porque ela está falando isso de mim. Eu falei, calma, né? Porque ela é uma atleta. Eu falei, calma, primeiro, vamos pensar. Primeiro, você é uma atleta. Um atleta não faz exercício para bater no outro. Você vai ter um problema disciplinar aí. Já começa por aí. Né? Então, se você brigar com fulano, a gente vai ter que chamar seu pai aqui. Se você já está com conflito em casa, o teu conflito vai piorar. E eu conversando com ela, né? Só que aí, eu me propus até ir conversar com a direção, com ela, para ela não ir sozinha, para ela se sentir mais segura, só que ela não aceita isso. A minha pergunta é, até que ponto tem que respeitar esse aluno, né, nesse conflito existencial dela? Então, na verdade, assim, existe a possibilidade, eu acho que talvez você trazer para ela a importância dela ter um espaço para poder falar dos conflitos familiares,
não sei o quanto isso é possível, de você vincular com ela e buscar entender o que é esse conflito familiar, né? O que está acontecendo de fato? Porque, veja, a gente tem essa responsabilidade quando a gente está dentro da escola, não tem como a gente ficar isento disso. Se a gente sabe que tem algumas questões que estão tendo conflito dentro da escola, a gente precisa falar para... É aí que eu falo, depende do conflito. Mas ela fala, olha, eu acho que seria importante a gente conversar com seus pais, o que está acontecendo, você pode confiar em mim, você pode ficar tranquila aqui, tudo que você me colocar aqui, se eu precisar levar para a direção, ou se eu precisar levar para alguma outra pessoa, se você quiser, você vem junto comigo, eu vou te falar exatamente o que é que eu vou falar para a direção, se você não quiser vir junto comigo, mas essa coisa, né, está acontecendo um conflito na sua casa, eu preciso entender direito o que está acontecendo dentro da sua casa para te ajudar, eu posso falar por você, a direção pode falar por você, eu iria mais ou menos por esse caminho, de buscar entender o que está dentro de casa, de criar um vínculo de confiança com essa aluna, né, para entender que conflito é esse que está acontecendo, porque por vezes a gente pode achar que é um simples conflito, mas não é, né? Assim, a Marisa deu um exemplo de uma criança que estava vivendo violência doméstica né? Então, veja, acontece, infelizmente acontece. Então, acho que assim, essa indisciplina dela, né, essa agressividade e tudo mais, o Gropa, ele vai falar, o Júlio Gropa, e eu acho que faz sentido até pela vivência que eu tive, ele vai virar e falar assim, afeto é igual oxigênio. Às vezes é afeto, né? Sabe? Eu acho que a gente olhar essa agressividade, o que está por trás da agressividade, né? O que está por trás? Veja, a relação de uma menina com a relação da outra menina, né? Ela fala, eu vou bater, você colocar para ela, fala, não, isso não é adequado a gente bater em ninguém, isso é uso de violência, você não precisa fazer isso, a gente pode buscar mediar esse seu conflito de outra forma, eu posso estar junto com você, o que é que ela está fazendo para te provocar, né? Bater não existe, é violência, a gente não pode ser alguma permitir algo, tira, vamos buscar outra forma, entendeu? Isso não pode acontecer, o que está acontecendo? Mas talvez a agressividade, talvez essa questão, essa intolerância e tudo mais, é o sintoma de algo que está por trás, né? E às vezes é uma pessoa, um adolescente, uma criança, enfim, que está precisando de afeto, que está precisando de acolhimento, que está precisando de ajuda. Eu destacaria assim, eu também não sei qual que é a relação que ela tem com a diretora, e a razão pela qual ela tem tanta resistência de levar para a diretora qualquer coisa. Mas eu buscaria essa aproximação com ela, né? Dando afeto e dando carinho, buscar vínculo de confiança com ela. Obrigada. Imagina. Gente, mais alguma pergunta? Não, nada? Então, acho que nós podemos encerrar, Anne. Eu quero tirar uma foto, a gente costuma tirar uma foto fazendo o coraçãozinho, porque fica tudo coloridinho aqui. Como é que faz coraçãozinho, gente? Não sou tão reação. Júnior, ensina a Anne, Júnior. Consegui. Conseguiu? Sandra, quer que eu tiro? Quer que eu tire? Anotei, gente, pra ver também. Tá, então eu tiro de vocês todos, espera aí. Deixa eu fazer só um minutinho, deixa eu só colocar no formato de grupo aqui. Excelente. Todo mundo aí? Beleza. Aí, pessoal, lindos. Obrigada, ótimo. Então. Gente, então, não esqueçam, quem não assinou a lista, por favor, não esqueçam de assinar a lista, tá? Anne, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por essa brilhante palestra, aula, esse encontro. Trouxe grandes contribuições, tenho certeza, para mim, para a Marisa, para os nossos alunos. Agradecendo também a Marisa por estar aqui numa tarde chuvosa, mas tão calorosa, aqui todo mundo junto. Depois de uma né, Sandra? Depois de uma qualificação, ela está aqui conosco, que delícia, né? É verdade, Marisa. Poderia estar descansando, tomando um chopp, uma cerveja. Não, está aqui com nós. Que é verdade. E agradecer a todos vocês, né, alunos, porque se vocês não estivessem aqui, não estaríamos nós também, né, podendo proporcionar esse encontro maravilhoso. Então, agora a gente pode dar uma relaxada, cada um vai curtir aí
a sua família, seus afazeres, e me despeço de todos. Tá bom? Gente, beijo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.